não vou ler aqui um texto da Bíblia, como sempre faço, porque hoje eu já li aqui na abertura dos trabalhos, mas eu quero fazer apenas algumas reflexões rápidas com relação a tudo isso, esse tempo que nós estamos vivendo. Eu sou o único vereador aqui que estou no segundo mandato na sequência. Tem o seu Alírio, que já foi vereador também em outras oportunidades, mas eu venho da legislatura passada. E para quem acompanhou, está ali a ex-vereadora Nilzete, que estivemos juntos na legislatura passada. Nilzete, nós vivemos talvez momentos mais difíceis do que esse na legislatura passada, por conta de projetos extremamente difíceis e complicados. Quando nós vivemos, por exemplo, a discussão sobre a renovação do contrato com a Sanesul e outros projetos duríssimos que nós vivemos aqui também naquele tempo, naquele período, e nós ficamos aqui firmes, trabalhamos nesse sentido, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nenhuma dificuldade, nenhum embate, por mais difícil que seja, eu vou fugir dele, nenhum. Pelo contrário, isso me dá mais condição de poder aprender, de poder crescer, de poder entender que eu erro também. Só que, hoje eu estava falando para alguns vereadores, eu quero carregar comigo, da legislatura passada, a oportunidade que eu tive de, apesar de ter enfrentado naquele momento grandes movimentos contrários à aprovação da renovação do contrato com a Sanesul, e nós, contrariando tudo isso, fomos firmes e aprovamos com a Sanesul. Se nós não tivéssemos feito isso, talvez eu e você estávamos sem água na torneira para beber hoje. Então, eu não tenho medo, nunca tive medo, apesar de que até hoje algumas pessoas ainda, diz que de tanto a gente contar uma mentira, ela acaba se transformando numa verdade. Tem gente que até hoje defende aquela ideia, uma ideia totalmente irresponsável. E nós aprovamos, e a Sanesul, então, nos últimos tempos, investiu mais de 38 milhões de reais em Chapadão do Sul. E eu me orgulho disso, em saber que, por mais que nós enfrentamos as dificuldades, nós fizemos a coisa certa. Então eu carrego esse orgulho comigo, graças a Deus, de poder ter tomado decisões corretas. Hoje nós temos uma outra decisão como essa. Uma decisão que talvez não seja à altura de como foi aquela, mas com menos intensidade, mas não menos importante. Mas eu quero deixar algo que é importante para todos nós. Eu não sei qual será o resultado aqui, se será favorável ou será contrário, mas fica para nós a responsabilidade daqueles que foram favoráveis. Se porventura passar e acontecer, e aqui o voto for favorável, a responsabilidade daqueles que foram favoráveis em trabalhar para que dê tudo certo. Nós teremos a responsabilidade disso, daqueles que votaram a favor e daqueles que foram favoráveis a isso, de trabalhar para que tudo dê certo. E se porventura aqui a votação for contrária, tanto aqueles que votam quanto aqueles que são contrários, fica a responsabilidade de fazer com que o que está hoje dê certo. Então vocês percebem como que é os dois lados. E uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar, que é sobre quando nós defendemos uma ideia. Todos nós, quando defendemos uma ideia, quando nós defendemos um time, nós defendemos aquilo que está ao nosso redor. E muitas vezes esquecemos de olhar para aquele que está do nosso lado. Eu quero trazer a minha fala como vereador. Nós conhecemos várias pessoas, várias entidades, vários representantes de classes, vários partidos representados aqui. Aqui tem alguns presidentes de partido também. Vocês não esqueçam que, da mesma forma que existe partidos e partidários e representantes de entidades que são favoráveis, existe aquelas que são contrários também. E esses nos procuram. Então nós ficamos em um meio termo e nós precisamos tomar uma decisão. É uma outra questão que nós precisamos refletir. Nós estamos passando por um momento em que todas as discussões são válidas. Quando nós fizemos aqui a audiência pública, eu me lembro muito bem que no dia que o projeto de lei entrou nessa casa, para ser lido aqui nessa casa, quando eu cheguei aqui na Câmara, eu já me deparei com
grande número de pessoas ali na lateral. Alguns rostos aqui eu vi que estavam ali naquele dia. E eu não entendi, confesso que eu não entendi, cheguei, estavam aquelas pessoas ali, e eu me aproximei para mim poder entender. E eu cheguei e perguntei, e aí, gente, tudo bem? Alguns disseram, não está nada bem. Eu falei, então, o que está acontecendo? É porque vai ser votado um projeto de lei hoje, não sei o que e tal. E eu falei, gente, em primeiro lugar, o projeto de lei está sendo lido nessa casa. Não tem votação, isso não existe essa possibilidade. Mas eu assumo um compromisso com vocês. Aqui, diante de vocês, eu assumo um compromisso de levarmos isso adiante, de levarmos isso para a discussão, de aprendermos sobre isso, porque nós também sabemos muito pouco sobre isso. E foi o que eu fiz. Pedi aos nobres colegas que me dessem a oportunidade de ser presidente da comissão, a comissão especial que discutiu o projeto. Tivemos algumas discussões, aprendemos com vereadores, com alguns profissionais que entendiam, então trouxemos para discussão em uma audiência pública. E eu confesso para vocês, da minha caminhada política, a maior frustração que eu tive na minha vida foi aquela audiência pública. Nunca pensei que a gente pudesse chegar àquele nível, não de discussão, mas um nível de briga, de empurra-empurra. E eu, sinceramente, fiquei frustrado, e até hoje estou frustrado em não ter conseguido fazer aquilo que eu esperava fazer, que era discutir, que era ouvir os profissionais, e aqui tem muitos profissionais da saúde que são meus amigos, pessoas que eu conheço desde que eu cheguei em Chapadão, pessoas que são irmãos de igreja, pessoas que são ligados à família, enfim. E eu fico bastante frustrado de não poder ter ouvido cada um deles, ou em grupo, ou representante, ter ouvido a população. Uma pessoa essa semana me ligou e falou, olha, eu gostaria de falar para você que naquele dia da audiência pública eu estava lá. E essa pessoa que me falou está aqui. Eu não vou falar para não expor ela. Mas ela disse para mim, aquele dia da audiência pública, eu fiquei com vontade de falar, mas eu não falei porque eu fiquei com medo de apanhar. E eu fiquei mais envergonhado ainda, que eu disse, como que nós chegamos a uma situação onde nós não podemos colocar a nossa opinião, onde nós estamos? Então, nós chegamos em um nível de discussão que eu confesso para vocês, eu fiquei bastante frustrado com tudo isso, de não ter podido ouvir como gostaria de ouvir, falar como gostaria de falar. E eu confesso para vocês que por mais que eu não tenha concordado como presidente da comissão, eu era presidente da comissão, doutor Quaranta relator, a vereadora Sônia Maran membro, eu não posso tomar decisões sozinho nessa comissão. Até como presidente, eu não posso ser autoritário de ditar regras, porque eu tenho outros pares que fazem parte dessa comissão. Eu confesso que talvez eu não gostaria que nós estivéssemos hoje trazendo isso para votação. Eu gostaria de discutir mais, ouvir mais, aprender mais, ir mais longe. Para ser sincero, nem dentro do meu partido nós não conseguimos fazer uma discussão legal, uma discussão inteligente. Nós não conseguimos. Então eu confesso para vocês, pela primeira vez eu venho frustrado para um dia de votação. Venho frustrado. Se eu votar favorável, eu vou entristecer alguns e vou alegrar outros. Se eu votar contrário, da mesma forma. Fica realmente uma complicativa. Eu não vou fugir, porque nunca fugi de nenhum debate e de nenhuma discussão que pudesse ser colocada nessa casa. Mas para me encerrar, senhor presidente, eu gostaria de trazer uma reflexão para todos nós que estamos aqui hoje. Se tem uma pessoa aqui em Chapadão do Sul que eu tenho uma grande admiração, falo isso aqui nos meus pronunciamentos, falo para ele, para todo mundo, que é o seu Elo que ali está. É uma pessoa que, para mim, é um referencial, é um exemplo. E se, porventura, devido a todos os acontecimentos políticos, eu não puder voltar para a política e continuar no governo de Chapadão do Sul, e vocês me verem novamente voltar para o meu trabalho, por mais que eu tenha uma formação, eu tenho uma formação superior, pós-graduado, mas se eu tiver que voltar a consertar fogão, como eu fazia antigamente, se eu tiver que voltar para o rádio, como eu fazia antigamente, eu quero continuar fazendo como o seu Elo faz, participando de todas as discussões que dizem respeito ao futuro do nosso município. Parabéns, seu Elo. E aqui está ele, apesar da idade, de não ter nenhuma pretensão pessoal, mas todas as discussões o seu Elo está. Acerta todas? Eu duvido. Erra também.
mas eu quero caminhar junto com o senhor, seu Elo. Estando na política ou não, eu quero continuar. E com isso eu digo que qualquer decisão que tenha aqui nessa noite, seja ela favorável ou contrária, nós vamos arcar com as consequências. E nenhuma delas eu vou fugir. Se tivermos que ir lá e reconhecer que, se eu voto contrário ou voto favorável, a decisão é dessa casa. Eu não posso me eximir, chegar lá na frente e dizer, não, olha, tá mal, mas eu votei contrário. Ou dizer, não, olha, está tudo bem, eu votei favorável. Não, eu tenho que ser responsável em participar de todas as ações dessa casa. Se, porventura, a tomada de decisões aqui for uma tomada de decisões errada, eu vou assumir os meus erros. E vamos caminhar, assumindo os nossos erros, reconhecendo os nossos erros e tentando encontrar a melhor forma de consertar. E se, porventura, nós acertarmos, eu tenho certeza que nós não vamos ser aplaudidos, mas eu vou carregar isso como um grande triunfo na minha vida, ter participado de um momento político em que nós decidimos por algo que deu certo e que serviu de exemplo para todas as outras pessoas. Aos funcionários da saúde que aqui estão, não nos olhem como alguém que está querendo mal de vocês. Ninguém levanta numa segunda-feira de manhã e diz, olha, cara, hoje eu quero ferrar com o pessoal da saúde. Ninguém faz isso. Até porque vocês são os nossos irmãos, são pessoas que vão nos encontrar na rua. Ninguém tem pensamentos maus com relação a isso. Todos nós estamos aqui para tentar fazer algo que seja interessante. Para finalizar, senhor presidente, nós estamos na discussão de projetos extremamente importantes, vou citar um deles. Código de Postura do Município, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. E aí eu pergunto para vocês, por que me chama a atenção quando eu digo que eu quero seguir o exemplo do seu Elo? Porque aqueles que são candidatos a prefeito e a vereadores de Chapadão do Sul deveriam estar aqui conosco, discutindo a LDO, porque representa o futuro de Chapadão do Sul para 2017. E eu pergunto, onde estão? Deveriam estar discutindo conosco, porque são projetos importantes que dizem respeito ao futuro de Chapadão do Sul para 2017. E, às vezes, alguns desses que estão aí pleiteando, querendo ser governantes do nosso município, não estão interessados e não conhecem a real situação de Chapadão do Sul, para vir e dizer para nós, olha, vamos fazer assim ou vamos fazer assado, porque o futuro depende de nós. Então, eu quero deixar essa reflexão para todos nós e que nós sejamos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Errando ou acertando, precisamos ser responsáveis pelos nossos atos. Obrigado, boa noite.